Meus irmãos, graça e paz do Senhor, sentem-se, por favor. Quero confessar da minha alegria e minha satisfação de poder voltar aqui à Igreja do Senhor, que está aqui na X14, Jardim Brasil, primeira vez na gestão do pastor Luiz Mar Gomes Roça. Como ele disse, nós nos conhecemos já há um bom tempo. É sempre uma alegria reencontrá-lo, como a pastora Fátima, né? Toda a família, todos os irmãos aqui. Só que, olhando o auditório aqui, pastor Luiz Maia, eu lembrei do velho Colenda. Nós estamos lendo a biografia dele, pelo menos o primeiro volume, né? Quando a gente chegava na sala de aula, que sentava muito atrás assim, ele falava assim: eu vou mandar quebrar aquela parede lá, para vocês sentarem mais para lá, porque vocês estão sentando, vou mandar quebrar a parede do fundo. Lembra disso? Se não for pedir muito, até porque ficar um pouco distante assim, nós vamos ter que uma conversa mesmo, um bate-papo. Espero que seja um bate-papo. Um bate-papo aproveitável nesta arte de liderar, não é? E eu tenho aqui uma palestra de 50 minutos, com alguns 5 minutos de tolerância, na temática que o pastor passou-me, que é os princípios bíblicos da liderança. Antes de ler o texto proposto, eu quero fundamentar nas Escrituras, que nós lemos Provérbios hoje, capítulo 2 de Provérbios, que nos chamou a essa busca, esse afã, esse anelo pelo conhecimento e a sabedoria. E sabedoria como a arte de viver. Porque não é necessariamente sábio aquele que sabe muito, mas aquele que sabe viver sabiamente. Não é? Tem gente que é uma biblioteca ambulante. Tem muita informação e informação que redundou para ele em conhecimento, mas não conseguiu capitalizar, instrumentalizar esse conhecimento para facilitar a vida. Não é? E essa é a perspectiva bíblica de conhecimento e sabedoria. Obviamente, todo sábio deve ter algum conhecimento, sobretudo acerca de si mesmo, do que é a vida, seu sentido, seu significado, mas não basta apenas o conhecimento para ser sábio. E aí o tema proposto para hoje, dentro do curso que vocês estão realizando, é um chamado a que nós percebamos, já de pronto, pelo tema aí colocado, que a liderança que nos interessa precisa necessariamente assimilar, absorver quais os valores e princípios bíblicos que norteiam a vida do líder e a ação e a tarefa de liderança dele. Não é? Logo também, na segunda questão, que o tema nos chama a perceber, é que no reino de Deus não basta apenas ser líder no sentido de ter o comando, de dizer vai, ou dizer faça. Da perspectiva do reino de Deus, liderança precisa ser mais do que a capacidade de comandar, de induzir. É, acima de tudo, a capacidade de influenciar. Motivar pelo serviço prestado e influenciar pelo exemplo e o caráter. E é por isso que nós vamos
tomar uma porção da Bíblia, eu quero que você, assentado mesmo como você está, vamos comigo para o livro de Êxodo, capítulo 18. Eu quero tomar esse texto aqui, pastor Luiz Maia, eu sempre fico observando alguns fatos da narrativa bíblica. Tudo que está na Bíblia, para nós evangélicos, é a palavra de Deus, ou é palavra de Deus. Só que essa palavra de Deus chegou a nós num invólucro cultural, numa narrativa que envolve uma cultura, um momento, uma série de elementos. E às vezes, observando esses detalhes, a gente observa que homem de Deus tem que aprender, eventualmente, com um pagão. É o caso desse caso aqui. Moisés é o escolhido de Deus, o chamado por Deus. Aí seu sogro Jetro, que é também chamado de Reuel, um é o nome próprio, o outro é o título dinástico, ele era sacerdote de Midian, fora levar a sua filha e esposa de Moisés ao encontro de Moisés em alguma altura da peregrinação, e de repente percebe alguma anomalia nesta arte de liderar. E aí, esse Jetro coloca Moisés e fala: rapaz, o que você está fazendo? Mais ou menos o que aconteceu com Abraão, o pai da fé. Quando ele está lá nos carvalhais de Moré ou de Manre, entre os ancestrais dos filisteus. E o rei Abimeleque põe ele sentado na cadeira, fala: rapaz, por que você mentiu para mim? Você não é crente não, elemento? Por que você não avisou para mim que a mulher é sua esposa? E às vezes, para que nós não tenhamos que ouvir a lição do pagão, é melhor nós abrirmos a Bíblia, como o Provérbios 2 falou aqui, buscarmos o conhecimento. Porque nós já temos a orientação do Senhor, pela palavra que Ele nos deixou, não é? E aí esse texto aqui, ele é muito sugestivo. Eu quero ler a partir do versículo de número 17. Diz-nos assim, Êxodo 18, 17. E o sogro de Moisés lhe disse: o que está fazendo não é bom. Olha bem, certamente tu desfalecerás, bem como este povo que está contigo, porque isto é muito pesado para ti. Não és capaz de realizar isto sozinho. Ouve, portanto, a minha voz, dar-te-ei conselho, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, para que leves as causas a Deus, e tu lhes ensinarás as ordens e leis, e lhes mostrarás o caminho em que devem andar, e a obra que devem realizar. Além disso, tu proverás de todo o povo, quero chamar a atenção para isso aqui, de todo o povo, ou de entre o povo, a partir do povo, homens capazes, tementes a Deus, homens da verdade, tem uma versão que diz homens de verdade, que aborreçam a avareza, e os colocarás sobre eles, sobre o povo, sobre a multidão, para serem líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10, para que julguem o povo em todo o tempo. E será que toda causa grave eles trarão a ti, mas toda causa pequena eles julgarão. Assim será mais fácil para ti, e eles carregarão a carga contigo. E aí, todos nós conhecemos o texto de Mateus capítulo 10, versículo 27 e 28. Eu quero te dar só uma frase. Frase proferida por Jesus, que diz o seguinte: aquele que dentre vós quiser ser líder, a versão diz ser maior,
alguma versão, deve ser servo de todos. Então, o que é que nós temos para pensar aqui esta noite? A liderança e quais são os princípios bíblicos que a gente precisa assimilar, aprender, para exercer a contento, a liderança, naquela específica área de chamado e vocação que Deus deu a cada um de nós. Seja no âmbito do trabalho eclesiástico, na igreja, seja lá no lar, seja na empresa, seja gerenciando problemas na família, administrando questões na sociedade, grupos menores ou maiores, todos nós precisamos em algum momento de lançar mão de algum elemento da liderança ou de liderança como recursos para administrar a própria vida e ajudar outros a se orientarem melhor pela a caminhada da existência. Aí eu trouxe 2 livros de uma série de livros que eu tenho na minha biblioteca sobre liderança. Porque a gente vai falar algumas questões aqui, aos que interessarem possa conhecer mais abundantemente sobre esse livro do Warren Wiersbe, Sendo um Líder para Deus. Uma vez que o meu assunto o meu tema é mais focado nas escrituras, os princípios bíblicos da liderança, eu trouxe esses 2 livros. E esse outro aqui de Charles Swindoll, Liderança em Tempos de Crise. Por quê? Porque é na crise que se conhece o verdadeiro líder. Alguém até disse muito acertadamente que a mesma crise que denuncia o covarde pode revelar o herói. O covarde, aquele que não entende a vida ou não quer a responsabilidade com nada da vida, foge das oportunidades. Mas o corajoso percebe em cada dificuldade uma oportunidade de crescimento. Eu penso que isso é supremamente importante. Em se tratando da liderança cristã, deixa eu dizer o quê? O seguinte, da perspectiva bíblica, liderança cristã ou líderes cristãos são pessoas que, mediante a fé, pela fé, através da fé, quero chamar a atenção para esse verbo, desejam, interessam, querem usar o seu caráter, usar também suas habilidades e sua autoridade para servir aos outros e ajudá-los a alcançar plenamente o melhor do seu potencial, para o seu benefício pessoal e para o benefício dos outros e da organização a que serve, como crente, como funcionário, como cidadão. Essa é a perspectiva conceitual de liderança à luz da Bíblia. E esse já estabelece para nós aqui alguns critérios. Primeiro, da ótica da Bíblia não tem liderança eficaz e liderança de resultados se não houver o desejo, não houver o interesse. Às vezes a gente pensa assim, não, eu não queria não, mas Deus me chamou, me obrigou, me botou contra a parede, agora eu sou obrigado. Isso não tem respaldo em relação às Escrituras Sagradas. Daqui a pouco eu vou colocar aqui, se eu colocar 5 de 7 princípios que eu elenquei aqui, dar-me-ei por satisfeito.
Mas o próprio exemplo de Moisés, o que eu tomei aqui como referência bíblica para nós analisarmos aqui. Deus o chamou na sarça, é verdade. E pela a narrativa de todo aquele contexto ali, há uma insistência de Deus para que Moisés aceitasse a incumbência de retornar ao Egito e ser líder no sentido de libertar o povo de Deus lá daquela situação de opressão. Ele argumenta com Deus e aquela coisa toda, e Deus o convence, e ele aceita e vai. Mas nós não podemos olvidar que 40 anos antes daquele acontecimento na sarça, Moisés tinha demonstrado o desejo, um querer, o interesse de libertar o povo. Quando ele vai visitar os seus patrícios, lá na terra de Gósen, e percebe que um egito ou alguém estava espancando um judeu. Ele toma as dores do seu patrício, ou compatrício, e assassina o egípcio. E eu entendo que, por causa dessa questão do querer, liderança cristã envolve a fé, envolve pessoas que querem, pela fé, usar seu caráter, em fé, e através da fé usar o seu caráter. Eles querem, eles desejam. Isso me leva a entender que a liderança cristã, especialmente, trabalha com um binômio, vocação e chamada. Deus só chama alguém que desenvolve ou que demonstre alguma vocação para aquela área específica. Então não é essa questão de ser forçado a, mas há uma segunda questão aqui. Em sendo líder, além do querer, do desejar, de unir esse binômio vocação com chamamento, exige o lado do exercício prático da liderança, que exige diretamente a que você e eu e todos aqueles que querem liderar com um mínimo de eficácia, desenvolvamos habilidades. Não basta querer, é preciso saber como fazer, e aí é preciso adquirir habilidades. No que concerne à sabedoria para a vida, que eu iniciei falando, as Escrituras se preocupam muito com o que fazer, mas ela também propõe-nos caminhos e apresenta-nos o modo como fazer. Porque não basta fazer ou saber o que fazer, é preciso descobrir o modo mais adequado de fazer a tarefa que a gente se candidata a fazer. E aí, essas habilidades têm a ver com talentos, e até talentos inatos, que são aquelas qualidades que a gente já nasce com elas, mas também com aquelas tarefas, como o pastor Luiz Mar falou aqui, treinamento, burilamento, que a gente vai adquirindo, porque cada tempo, cada época, cada situação nos apresenta demandas diferenciadas. A igreja do Senhor Jesus está no planeta, está na trajetória histórica há 2000 anos. O evangelho é o mesmo, mas a contingência que nós vivemos hoje é totalmente diferente daquela do século passado, década de 70, 80 do século passado. Aquelas mesmas habilidades e estratégias e procedimentos e critérios que foram satisfatoriamente úteis quando usadas lá, hoje já não tem o mesmo efeito, porque as demandas de hoje são outras. Aí a necessidade da gente estar sempre aprendendo, renovando, e eu não vou usar a palavra reciclagem, porque reciclagem fala de coisas, mas a gente
potencializando nosso dom, atualizando nossas habilidades. Mas há uma terceira questão aqui, além das habilidades. Essas três questões eu coloco antes de passar aos princípios aqui. A autoridade tem a ver com o exemplo, o caráter e o exemplo. Do ponto de vista bíblico, do ponto de vista de Deus, líder é aquele que convence pelo exemplo e influencia pelo caráter expressado. Influencia também pelo exemplo. E convence mais pelo serviço, evidentemente. E a autoridade, à luz da Bíblia, não tem necessariamente a ver com poder institucional. A igreja é uma instituição. Enquanto organismo vivo, ela é perfeita, a igreja de Deus. A noiva do Cordeiro, a imaculada. Como Paulo escreveu aos Efésios, sem ruga e nem mancha, nenhuma mácula. Mas esta igreja é constituída por mim e por você. E eu estou nela, você também. E ela poderia ser melhor se eu fosse melhor, se nós fôssemos melhores. E aí, a instituição tem seu valor. Mais do que seu valor, sua necessidade. Mas nós não podemos nos esquecer que, da ótica do reino de Deus, a instituição só existe porque antes dela houve o instituinte. Filosófica, se eu posso dizer assim, filosófica ou ideologicamente falando, o instituinte é maior do que a instituição. E a instituição precisa permanecer maior do que o instituído. Se necessário for lidar e tirar o instituído para salvar a instituição, sacrifica o instituído, porque a instituição é maior do que o instituído. Mas às vezes é preciso reformar a instituição, que ela não representa mais a autoridade delegada por Deus. Aí vem Deus, aí nesse momento que nós estamos vivendo, e eu participo de vários grupos aí pelo Brasil afora, a Convenção do Estado do Paraná, Rio de Janeiro, e amigo de São Paulo, aquela frase assim, pastor Luiz Mar, Deus está no controle, sempre está no controle. Deus nunca perde o controle. Porque Ele é a fonte primária e o princípio maior da autoridade. Mas é preciso entender, admitir, que Deus está no controle, mesmo quando Ele traz a Babilônia para destruir o templo de Jerusalém e levar o povo dele cativo. Deus está no controle. Deus está no controle mesmo quando um dos crentes mais fiéis do Novo Testamento, e às vezes eu pergunto, pastor Luiz Mar, Deus manda anjo lá no cárcere acordar Pedro e retirá-lo para livrá-lo de uma condenação certamente injusta no dia seguinte, que seria proferida pelo Sinédrio, mas não livra o também fiel e crente Estevão de morrer apedrejado. Deus também estava no controle, enquanto Estevão estava sendo apedrejado em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Porque quando a gente fala de instituição, o instituinte, o instituição e o instituído, a gente tem que observar que a autoridade, enquanto princípio, está no instituinte e não necessariamente na autoridade. Aliás, não necessariamente na instituição e nem sempre no instituído. E aí eu quero devagar um pouquinho aqui, pastor, em termos de liderança. Eu tenho lido muito ultimamente sobre essa desconstrução filosófica, ideológica, sociológica e social que a gente vem vendo acontecer desde Derrida, Jacques Derrida, Michel Foucault e outros. Jean-Jacques Rousseau na educação. E eu retroagi até o início do século XIX e fui buscar esses pensadores e teóricos
retornei a Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach é um filósofo dinamarquês. É o pai da mentalidade do absolutismo da instituição, especialmente a instituição Estado, porque ele é o pai do ateísmo. E naquele momento, eles não propuseram o ateísmo em função de não querer acreditar na existência de um ser, até porque do outro lado da Europa, a Europa mais assim peninsular, representada pela Grã-Bretanha e os Países Baixos ali, estava em voga o cientificismo através de John Locke, o empirismo, aí o grande livro que à altura era tido como ciência incontestável, A Origem das Espécies, de Charles Darwin, que agora o mundo era um mundo aberto, cheio de leis que poderia então ser estudadas como a cosmologia, a ciência. Então eles não queriam negar a existência de Deus, queriam anular a ideia de Deus para facilitar a anarquia futura, ou seja, a desconstrução do princípio da autoridade. Que se não tem Deus, não existe absoluto, e sem absoluto não tem regras também absolutas, não tem ética absoluta, não tem mais certo e errado. E esse processo veio, e já depois o século XIX foi o século da teorização, o século XX da implementação nos níveis intelectuais, nas universidades, no mundo artístico, na imprensa e em parte da grande política internacional, especialmente aqui na parte ocidental do planeta Terra. E este século XX estão tentando agora implementar e praticar. Ao ponto de que liderança cristã nós temos que pensar nesse princípio de autoridade. Sim, pastor, meu irmão. Uhum. E ela vem para dentro da igreja com essa cultura, e ela chega aqui, ela acaba tendo a percepção de que, por méritos próprios, porque ela é no discurso dela, ela pode ser agora na condição superior a quem Deus colocou sobre ele como líder e até a própria instituição. Pois é, aí isso é perigoso, é um dos princípios que eu tenho aqui, mais adiante. Por não entender esse princípio da autoridade. E aí a gente vai caminhando ao longo do século XIX, que eu já disse foi o século da teorização, e chegamos aonde chegamos, de um absurdo que nós estamos vendo, inclusive para os juristas aqui, os que são operadores do direito, sabem. Não tem mais aquela regra de que em toda democracia a lei é o rei, né? Na democracia, lex rex. Lá na monarquia, não, é rex lex. É o rei que é a lei. Mas hoje não existe mais a lei, porque o princípio da autoridade foi confundido com a instituição. E aí, pelo fato de que, teoricamente, lá atrás, nesse processo todo, os teóricos e essas elucubrações e essas montagens foram feita no sentido de tirar a ideia da autoridade suprema, foi preciso, então, absolutizar ao extremo a instituição em prejuízo do instituinte, sem questioná-la em nada. Isso é perigoso. Porque aí ela ficou praticamente infalível. Aí a Bíblia manda que a gente tem que orar por todas as autoridades, enquanto princípio instituído por Deus, mas nem sempre orar pelo instituído. Você oraria por Hitler na Alemanha? Eu não teria como orar. Mas Hitler era uma autoridade instituída. Ou constituída por alguém na Alemanha. Eu não conseguiria orar, por exemplo, por Jezabel e Acabe, pois em orando por Jezabel e Acabe, inconscientemente até, eu estaria questionando e me colocando contra Elias e Eliseu. Por isso que lá em Romanos, eu penso, capítulo 13, aparece a palavra exousia,
traduzida por autoridade no singular, e no mesmo texto aparece a mesma palavra no plural. Não tem autoridade que não seja instituída por Deus. Portanto, as autoridades são instituídas para o bem. E isso aí coloca, a gente já vai a essa questão, a enumerar aqui alguns desses princípios que eu coloco aqui. Veja bem. A trindade ou a tríade da liderança, conforme os princípios bíblicos, é exatamente a questão da autoridade e seu exercício coerente e consistente, coerente com as Escrituras Sagradas. Segundo, a responsabilidade de quem exerce a liderança e a busca de satisfação pessoal no exercício da liderança e do interesse ou da satisfação da necessidade do grupo a que se lidera. Veja bem, que Jetro aqui chega lá naquela situação e percebe que Moisés estava pecando, e eu vou colocar alguns princípios que vão estabelecer e comprovar isso, porque ele deixou de entender que ele existia em função de uma necessidade. Esse é o primeiro princípio da liderança bíblica. Toda liderança bíblica tem que partir do princípio da necessidade. De uma situação e necessidade do grupo, necessidade das pessoas. E de repente, Jetro chega lá e vê Moisés assentado, talvez no seu posto de líder, e certamente aquela imensa fila, aguardando para ser atendida. Aí Jetro diz assim: Moisés, isso não é bom, você vai cansar, e o povo também. Você não está percebendo que há uma necessidade maior e tão grande nessa realidade que você sozinho não conseguirá atendê-la. Você não conseguirá corresponder. Mas qual é o princípio aqui? Atrás dessa questão do princípio da necessidade. É que no reino de Deus, na ótica da Bíblia, por exemplo, pastor Enoque, existe por causa, como instituição pastoral, por causa de alguém que me instituiu como tal e de uma necessidade de uma igreja, de algo que é maior do que eu existo para a igreja e não a igreja para mim. Eu não existo, a igreja não existe por causa do Enoque, é o Enoque que existe como pastor por causa da igreja, respeitada evidentemente a questão da hierarquia e do princípio da autoridade que é biblicamente estabelecido também. Aí Moisés, aliás Jetro, vai dizer para Moisés as seguintes palavras: isso não é bom, lá no versículo 17, ó, o que tu fazes não é bom. Olha aqui, o versículo 17, olha. O 18, certamente, permanecendo nessa dinâmica de liderança, você se cansará muito facilmente, bem como o povo que está contigo. Há um outro princípio aqui, que a gente precisa observar, da liderança biblicamente estabelecida. Liderança exige da parte de todo líder esforço, empenho e trabalho. Até porque, da ótica do reino de Deus, liderar é servir. E servir com a motivação tão extraordinariamente, sem cansar o povo, como o Jetro falou aqui, tão extraordinariamente grande, ao ponto de emular nas pessoas o interesse de trabalharem juntas por objetivos que sejam comuns do grupo. Implica também na necessidade de
motivar pelo esforço pessoal, como líder, trabalhar e empenhar ao ponto de desfocar a mentalidade dos liderados, porque de pronto o líder já deve ser alguém desfocado dos interesses pessoais, porque só há liderança quando o interesse, a arte de liderar e o exercício da liderança estiver focada no sentido de atender o grupo e não indivíduos. Ok? Tem algo mais aqui. Eu estou passando bem rapidamente. Terceiro princípio bíblico da liderança, o princípio da valorização dos liderados, a fim de torná-los coparticipantes na tarefa de liderar. É o que o Jetro está dizendo para Moisés aqui, olha, defina, até isso tem a ver, que eu vou dizer agora, ainda tem a ver com o princípio anterior, defina, perceba com clareza qual é a sua função de líder aqui nesse momento. Está no versículo 19 aí, ó. Aliás, é o 20, e diz assim, olha, que Deus seja contigo, mas no que concerne a sua tarefa específica como líder aqui, é você ensinar o povo, aqui ó, e mostrar o caminho que eles devem andar, e o modo como eles devem se comportar e realizar. Realizar o quê? Que tem a ver com esse terceiro princípio aqui, que é o princípio da valorização dos liderados a fim de envolvê-los também na arte de liderar. Porque eu penso que, eu vou concluir com isso lá, mas já estou adiantando um pouco, que o propósito primacial de todo o serviço na obra de Deus, do reino de Deus, inclusive de qualquer área de liderança no reino de Deus, é conduzir os liderados a um nível de compreensão ou de maturidade, ao ponto de que ele, depois de determinado tempo, de um tempo de acompanhamento, ser capaz de se orientar pela vida e ajudar outras. Jesus não quis que nós fizéssemos e tornássemos, ou fizéssemos da igreja melhor, da igreja, um permanente e eterno jardim de infância. Não foi Jesus que falou, basta ao discípulo ser igual ao quê? Ao seu mestre. Logo, Jesus está dizendo que na minha proposta de discipulado, não terá discipulado a contento, até que o discípulo, em algum momento, em função de ter passado pelo processo do discipulado, chegue ao nível do mestre. Em função daquilo que eu também já disse, às vezes a gente não fazer a diferença entre o instituinte, a instituição e o instituído. Tem muita gente hoje, não só no nível, no âmbito da igreja evangélica, a nossa igreja, mas no âmbito da sociedade, que não cresceu nada. Gente que frequenta a igreja anos a fio, mas não aprendeu o conhecimento e a sabedoria que nós lemos em Provérbios 2 aqui para se orientar pela vida. Não conseguiu instrumentalizar, capitalizar os recursos tão extraordinários da graça e da palavra de Deus colocados à nossa disposição para facilitar a caminhada da vida. Vivem cometendo os mesmos deslizes e batendo a cabeça tanto quanto no passado, porque não houve crescimento. A liderança visa a valorização dos liderados e incluí-los, e motivá-los, e engajá-los, a fim de que eles se tornem dinamicamente co-participantes de todo o processo
de liderança no grupo. E se engajem também no trabalho. E que a gente consiga, observando esse princípio, descobrir o potencial inerente, pessoal, de cada liderado. E também temos a percepção dos recursos que cada liderado ou cada membro do grupo tem. E que recursos esses que podem ser utilizados em benefício do grupo. É o que Moisés está dizendo para Jetro aqui: olha, rapaz, escolha, proveja, identifique, encontre aí, de entre o povo. Olha aqui, gente que, olha a palavra aqui, ó, homens capazes. Eu fico observando que nesse texto, dentre outros que eu poderia citar, e até vou ler alguns outros aqui, dentro do tempo hábil, daqui 15 minutos eu estou encerrando, de que a capacidade vem antes da exigência do temor ao Senhor. Não é que a capacitação leva-nos a abrir mão de termos o chamado e a vocação, eu vou mudar a ordem, a vocação e o chamado de Deus, portanto, uma relação vertical com Deus, esse temor de Deus, mas também o temor a Deus, por mais intenso que seja, a relação e a comunhão com Deus, ao lado espiritual, por mais abundante e pujante que ele seja, não está pedindo que a gente abra mão da capacidade. Aí eu lembro, é um dos textos que eu quero citar aqui, lá em Atos capítulo de número 6, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Eu anotei aqui, o versículo, me parece que é o de número 4. Atos dos Apóstolos, vão lá comigo, por favor, um instante. Já estou passando a quarta e quinta, o quinto princípio, já vamos começar a concluir. Está dito aqui, ó, quando houve uma necessidade, eu não disse que o primeiro princípio é o da necessidade? Diz que aumentando o número de fiéis, de crentes, surgiu uma demanda que os crentes de origem grega perceberam que, em função da multidão do quantitativo, as viúvas de origem grega não estavam sendo atendidas satisfatoriamente como as viúvas de origem judia. Aí eles fizeram uma reivindicação, falaram com o colégio apostólico. Aí o Espírito Santo diz assim, olha, versículo 3 e o 4. Por isso, irmãos, aqui nessa versão que eu estou usando, a do rei Tiago, diz escolhei, mas tem uma versão em português que diz assim, elegei. Elegei de onde? De entre vós, de entre o liderado, de entre o grupo, daqueles que vocês valorizaram e motivaram para servir. Elegei de entre vós, não de fora, como quer dizer, não importe de fora, não terceirize isso, é de entre vós. Elegei de entre vós, o quê? 7 varões. E qual é a ordem de qualificação exigida aí? Primeiro, de boa reputação. Segundo, qual é a exigência? Qual é a outra qualificação? Cheio do Espírito Santo, que tem o carisma, que tem a capacitação do céu, mas que também cheio o quê? De sabedoria, que é a habilidade, a arte de exercer adequadamente a tarefa que lhe for designada. Gente, agora deixa eu dizer para os senhores aqui, não há coisa que mais entristece a gente como líder, como pastor de igreja especialmente, quando a gente percebe que aqueles que conosco ombreiam a causa de Cristo, estagnaram e estacionaram no desenvolvimento e não faz esforço nenhum para melhorar. Ninguém sabe tanto que não haja mais para ser conhecido. E ninguém faz bem uma determinada tarefa ao ponto de não poder melhorar naquilo que faz.
Às vezes não é nem buscar uma tarefa diferente daquela que se faz, é fazer mais e melhor daquilo que já aprendeu a fazer. Então, cheio de boa reputação do Espírito Santo, mas de sabedoria. Aí Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo, aí eu não vou ler, vou só citar, capítulo 2, dizendo o seguinte: olha, Timóteo, aquilo que de minha parte ouviste, isso já é o quarto princípio. Liderança precisa respeitar o princípio da comunidade, da paternidade e da hierarquia. Eu resumi esses três num só: da comunidade, da paternidade e da hierarquia. Lá em 2 Timóteo, Paulo falou assim: Timóteo, aquilo que de minha parte ouviste, mas não segregado, não cochichado em alguma caverna, em algum buraco por aí. Aquilo que de minha parte ouviste, entre muitas testemunhas. Olha a comunidade aí, que tem a ver nesse link com o Atos 6, elegei de entre. É da comunidade. E eu penso que o Espírito Santo está se preocupando com isso, para que, aqui já em Atos dos Apóstolos 6, para que nós não tivéssemos aquela tentação de importar e terceirizar tarefas da igreja, que são próprias dos filhos de Deus, porque filhos de Deus e porque igreja, para alguém que não é parte dela. Elegei dentre vós. Aí falou assim: olha aqui, aquilo que de minha parte ouviste, então tem origem. E entre muitas testemunhas, olha a comunidade aí. Isso mesmo. Transmite a homens fiéis e também idôneos. Mas antes Paulo falou lá, diz assim: tu, porém, meu filho. Eu não falei da ideia de paternidade? Hoje, por N razões, eu poderia enumerar algumas delas aqui, mas vou citar apenas uma. Pelo conceito equivocado de imaginar que a liderança no reino de Deus se faz muito assim, numa particularidade entre o elemento e Deus. Essa onda, que essa perspectiva de entendimento, que a terceira onda pentecostal lá do século passado, década de 80, trouxe para o nosso meio, via algumas igrejas mais esoterizadas, de que eu sou tão homem de Deus, que Deus falou comigo. Você já viu gente assim? Que todo dia ele tem um recado, porque Deus vive cochichando recado no ouvido dele toda hora. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Que ele vai, não sei, num monte desses aí, nessas igrejas aí, e vem dar assim: não, aqui, ó, a minha relação, ele não tem relação com a comunidade, e nem um pai ministerial que ele respeita mais, porque na cabeça dele, ele é líder chamado, inclusive a credencial dele vem lá da celestialidade, deve ter sido assinada pelo arcanjo Gabriel, só pode. Ele não tem relação, não tem vínculo nenhum com comunidade nenhuma. E geralmente, eu não quero generalizar, mas quase sempre esse tipo de pessoas, mais cedo ou mais tarde, destrambelham pela vida, porque não conseguem equilíbrio. Tem um tempo que eles vivem uma intensa espiritualidade, quase destilando dons espirituais pelas pontas dos dedos. Amanhã você pergunta ele está tão paganizado, tão absurdamente distante. Porque é claro que todo crente pode vir a cair, inclusive esse vos fala. O que me mantém na fé desde criança, e 35 anos de ministério pastoral, é a consciência de que eu posso cair, e eu tenho fraqueza, e estou concentrando o meu potencial de vigilância lá naquela área. E se eu baixar a guarda, Satanás me pega. Mas eu não sou absoluto e nem perfeito. Mas essas pessoas, então, ainda que acontecendo de eu cair, é inadmissível alguém que tenha conhecido a verdade, conhecido o evangelho, e muda tanta perspectiva, os valores, os princípios e as convicções,
que é como se ele nunca tivesse conhecido o Evangelho. Gente que sai do 8 e mergulha diretamente no 80. Ele nunca encontra um equilíbrio do 40. Ora espiritualidade demais, exortando Raimundo e todo mundo. Tem uma palavra de Deus para todo mundo, que Deus fala com ele toda hora, e cochicha no ouvido dele, e amanhã, daqui um tempo, você pergunta, não, ele desviou, agora é ateu, não crê mais em Jesus, e agora boiolou, um troço desse aí. É muito disparado. Não dá para entender. E aí Paulo falou, olha meu filho, aquilo que de mim, olha a paternidade aí, a origem, de mim ouviste, e não aí no isolamento qualquer, entre muitas testemunhas, tem mais, transmita a outros, vai fazendo, vai criando esse princípio entre outros aí, a fim de que eles possam transmitir para outros, porque isso não termina. Não começou com você e não vai terminar com você. Você é apenas um continuador. Quinto e antepenúltimo. Escute bem. A liderança cristã tem também por princípio a ideia da facilitação via o processo de ascendência. Eu vou explicar isso aqui. O que esse princípio significa? Começar do mais fácil para o mais complexo. É claro que nós, as Assembleias de Deus, às vezes observamos aquele negócio assim, aquela carreirinha, o pastor Colina falava muito isso lá, né? Para diácono, depois vem o diácono, né? Agora na biografia dele eu vi que ele novinho, ainda solteiro, comprou um terninho meio usado lá para ser o auxiliar de porteiro na igreja lá em Porto Alegre. 18 anos de idade. É claro que do ponto de vista bíblico, isso é dom. Quem tem o dom da diaconia, pode alcançar uma boa posição, não para além de diácono, como diácono, que é dom. E o dom é intransferível, não tem estado civil. Por exemplo, eu casei com Vândima, o senhor conheceu ela solteira, lá de Porá também, a pastora Fátima também conheceu. Ela é advogada. É claro que chamam-na gentilmente, carinhosamente de pastor, porque é casada com um pastor. Mas eu não dividi meu dom com ela, não. O dom de Deus é indivisível. Não preciso cobrar que ela seja pastora como eu, porque se alguém tem dom de pastor lá, é o Enoque, ela não. Agora ela precisa, tanto quanto a esposa de um outro aí, seja um advogado, de um médico, de um policial, de um político, ela tem que, como esposa, adequar-se à tarefa, à função e à profissão do seu esposo. Agora imagina, virou uma mania, ultimamente, até o ponto de, esse episcopado foi episcopalizando tanto, que de repente, por ser esposa de um episcopo, eu não quero usar o nome português aqui, estou usando o termo grego, a outra virou episcopa, só para ser casada. Agora você imagina, o seu cardiologista marcou uma cirurgia, um exame com você lá, e ele não vai, e a esposa dele aparece, não, eu vou rachar seu peito aqui, porque eu sou a esposa do cardiologista, deixa aí, você vai deixar ele meter o bisturi no seu peito? A esposa do delegado, não, eu sou esposa do delegado aqui, da delegacia ali, ó, o 19º distrito, e ele não está aí não, e ela põe uma arma na cintura e vem e dá voz de prisão. Gente, a esposa do delegado não é delegada para ser esposa do delegado. Olha aqui, conquanto seja dom, é verdade, embora seja dom, conquanto a gente utiliza aqui essa hierarquiazinha, começa como auxiliar, diácono, para ir até o pastor, como escolarização, como aprendizado. Mas se alguém é diácono de dom, fica contente, realize-se como diácono. Seu dom é de diácono, sirva como diácono. Amém. Mas a coisa é tão grande assim que o sujeito fala assim, não, eu já fui
diácono e agora eu sou presbítero, não me chame para servir ceia, não. Porque tem a hierarquia. E se é hierarquia, não é mais dom, é conquista. Aí quando o sujeito chega no posto, chega, agora cheguei, graças a Deus, conquistei o último posto, agora ninguém me nasce, ninguém me toque. Então, liderança passa por essa questão do princípio da facilitação via o aprendizado da ascendência. O que é ascendência? Começar do mais fácil para o mais difícil, do menos complexo para o mais complexo. Não é? E eu coloquei aqui como, olha, comece sempre pelo comum para chegar ao mais sofisticado. E nesse aspecto, envolva todas as pessoas disponíveis, organizando-as em equipe de trabalho, levando-as a perceberem que é possível ir avançando, melhorando, burilando, fazendo sempre melhor e com mais intensidade e mais qualificação aquilo que já sempre faz. Amém. Se eu não aproveitar o tempo de ministério que eu tenho, 35 anos, desses pelo menos 20 anos já auxiliando o bispo aqui como um dos seus vice-presidentes, com o tempo suficiente para eu continuar estudando, se eu não estiver melhorando em alguma área da minha vida, alguma coisa está errada. Né? E por último aqui, para a gente encerrar, aliás, o penúltimo ainda, o princípio da cooperação solidária. O que isso implica dizer, pastor? Implica dizer que você como líder é do princípio cristão, está lá no texto de Moisés, você não abra mão de ninguém, Moisés. Escolha, proveja, dentre o povo aí. Agora, você na sua capacidade de líder maior, tenha aquela capacidade de discriminar para perceber quem pode conduzir 1000, quem pode conduzir só 500, quem pode conduzir só 100, quem pode conduzir 50, quem pode... Mas o que Deus está dizendo através de Jetro a Moisés? Buscam a participação solidária, porque no reino de Deus não tem lugar para zorro de Jeová, cavaleiro solitário de Jesus. Eu vou sozinho, não vai não, consegue não. Alguém disse que quem vai sozinho pode até ir mais rápido, mas quem vai junto vai mais longe. Fique em pé, eu falo o sétimo princípio e encerro aqui. Eu coloquei aqui, o princípio da realização e a satisfação pessoal. Sabe o que eu resumo isso aqui? Não busque simplesmente fazer aquilo que você gosta. Passe a gostar daquilo que você faz. Amém. Porque a lã não pode pesar o carneiro. Eu fico olhando em algumas congregações, nossa, pastor, esse ano, falava hoje pela manhã com o pastor Samuel, terão umas 70 visitas em congregações nossas esse ano. Eu vejo assim, num domingo, ou um feriado, claro que nós temos a maioria voluntários, a gente tem que motivar a participar, até para descolegiado de criar novos líderes. É daqui que Deus chama, é diante de nós que Deus vai chamar um obreiro. Mas é inadmissível, especialmente no meu caso, que há tempo eu vivo do Evangelho e presumivelmente, por questão de ofício, eu tenho que viver para o Evangelho. Mas quando alguém no domingo, ele quer a honra de estar com o pastor no púlpito, que orou a semana e que agilizou e que organizou e que mentalizou aquele momento litúrgico, ele quer os holofotes e quer o bônus
do cargo, mas não quer o ônus da carga. Eu já tive o desprazer, numa congregação nossa, já faz uns anos, o culto já estava andando a 40 minutos, e era um domingão. Já estava acontecendo a 40 minutos, e o pessoal dos músicos chegaram e fizeram um barulhão assim do lado, e destrancando a porta, e arrastando bateria, e montando, e esticando carpete, e afinando viola. Eu falei, para! Nós já cantamos. Sabe o que isso acontece? Que a pessoa até gosta de fazer aquilo em certas circunstâncias, em certos momentos, mas não tem prazer no que faz. Eu vou repetir. Ninguém vai dedicar empenho e esforço, como um dos princípios que nós colocamos aqui, se não encontrar a realização pessoal, a satisfação pessoal no que faz. Paulo falou, escreve, testemunhando para os obreiros, os presbíteros da igreja de Cristo, da igreja do Senhor, lá em Éfeso, quando ele despedia Deus lá no porto de Mileto. Ele falou assim, em nada tenho a minha vida por preciosa, conquanto que eu cumpra cabalmente o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Eu quero encerrar orando, pedindo ao Senhor a graça, para que nessas palestras, nesse curso que vocês estão fazendo, atentem para isso. A quem interessa possa, compre pelo menos esse livro aqui, do Warren Wiersbe, Sendo um Líder para Deus. Ele vai falar muito dessas questões que eu coloquei aqui. E a igreja do Senhor, e não só a igreja enquanto organização e instituição, mas a sua vida como família, sua vida como pessoa, como cidadão, nós precisamos aprender um pouco mais a gerenciar, se não liderar outrem, liderar sobretudo a nós mesmos, nas decisões que a gente precisa tomar na vida. Chega de viver cometendo os mesmos erros, enfrentando as mesmas consequências, em função de não ter aprendido a lidar com adversidades e problemas que a própria vida nos dá. Eu não queria passar por crise. É fácil, é só você morrer cedo. Ninguém quer morrer cedo. Crente tem uma pressa de ir para o céu, mas não tá, aliás, tem um desejo de ir para o céu, mas não está com pressa de jeito nenhum. Dá uma dorzinha, ele corre para o médico. É claro que a gente não tem que desejar a morte mesmo, lutar contra ela. Mas vamos pedir ao Senhor que nos dê força para isso. Pai querido, o Senhor é bom e eternas são as suas misericórdias.